Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje vai ser sobre um tema também muito providencial na nossa jornada, inclusive dentro dos processos terapêuticos, que é pensar sobre o medo. Nisso, fazendo esse recorte específico sobre o medo da mudança. E de onde vem e onde começa essa história do medo da mudança? Muitas vezes a gente vai precisar conectar isso com a questão do medo do desconhecido. Então eu posso estar muitas vezes dentro de uma situação desconfortável, mais cômoda, em que eu acabo permanecendo nela por um tempo maior do que eu deveria, simplesmente pelo fato de que é o meu território conhecido. Não é incomum as pessoas falarem, né? É melhor pelo menos o que é desconfortável, mas que você conhece, do que você se jogar numa situação que pode gerar um desconforto muito maior e a gente não sabe. Só que nessa ilusão, porque na verdade é quase uma técnica que a gente cria de dizer que o novo pode ser ruim, pode ser pior, pode colocar a gente numa situação ainda mais negativa do que a gente está, na verdade isso é um artifício que a gente cria para poder não se movimentar no sentido da mudança, justamente por conta do medo do desconhecido. Então, isso também está envolvido um pouco no processo de não confiança nos movimentos em que eu estou inserida e também de não percepção de onde eu estou e para onde eu deveria estar. Isso muitas vezes está conectado com complexos negativos que não nos permitem enxergar um nível de merecimento maior. Isso, por exemplo, dentro de uma relação de trabalho, onde eu tenho uma situação desconfortável, muitas vezes até abusiva, ou que não é bem remunerado, ou que eu não tenho um desenvolvimento da minha criatividade, então eu não me sinto feliz e confortável naquele espaço, mas eu acabo permanecendo nele um pouco de tempo maior do que eu deveria, justamente porque eu acho que um próximo pode ser muito pior. Isso acontece no nível de trabalho, isso acontece no nível de relações amorosas, onde eu acabo tentando não enxergar aquilo que tem de negativo dentro dessa relação e que muitas vezes é algo problemático, não dizendo que todas as relações não tenham as suas questões negativas. Nada é um universo cor-de-rosa e perfeito, mas existem processos em que começa a se misturar dentro do ciclo uma questão de baixa estima, às vezes um reforço negativo que vem pelo olhar do outro e continua reforçando esse nosso lugar, porque é importante a gente ter essa percepção de que nós temos os nossos complexos negativos, que já estão conosco desde a nossa estruturação psíquica e que a gente vai firmando isso ao longo da vida e construindo no nosso próprio olhar, no olhar que vem pela cultura, pela história, pelos processos sociais, pelos processos políticos que vão imprimindo nos nossos corpos lugares em que a gente não deve acessar, ou lugares que não nos é permitido, ou uma sensação de inadequação, ou uma sensação de diversas coisas que vão alimentando uma questão de baixa estima ou de não merecimento. E tudo isso também vai reverberando nessas relações. E muitas vezes está como pano de fundo por trás de situações que a gente vai sustentando, fingindo que não está vendo algumas coisas, para poder permanecer naquelas situações por uma questão de medo, e principalmente esse medo do desconhecido, do que eu vou encontrar quando eu atravessar para o outro lado. Eu passei recentemente por um processo de separação e toda vez que eu lembro de todos os estágios que eu fui desenvolvendo a cada dia, a cada semana, a gente fala que assim, você chega num processo às vezes de perder um pouco do chão, porque você está acostumado com uma vida, você construiu ali toda uma narrativa que considera um determinado contexto. Quando você se vê distanciada desse contexto e sem essa âncora que você criou, que na verdade também faz parte de um grande processo nosso de ilusão de segurança, aí então a gente começa a fazer e vivenciar diversas etapas, desde a etapa da perda até um processo de aceitação, o processo de ficar completamente perdida dentro de si, porque você perde essa referência do outro, e aí você precisa efetivamente fazer uma busca de referência em si mesma. Então isso vai gerando a cada dia e a cada processo, conforme você vai pensando e elaborando esse universo, e eu fui elaborando isso muito em conversas terapêuticas, mas também em conversas com outras pessoas, com mulheres mais velhas, com outros amigos que já tinham passado por experiências parecidas nessa questão da separação, para entender esse movimento. Quais são as etapas? Quais são os estágios? O que eu deveria fazer? Então a gente tem um primeiro momento em toda a situação de mudança, que é esse primeiro estágio de estar perdido, de perder a referência, de perder um nível de estabilidade e confiança que a gente tem.
Mas é importante a gente saber que isso é um processo que vai sendo elaborado. E nessa elaboração existem passos que você vai atingindo, inclusive o passo do desespero. Em alguns momentos acontece isso, lutos, perdas, diversos processos onde a gente tem a sensação de que chegou no fundo do poço. Aí dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de largar tudo, mas isso é muito mais uma sensação de deslocamento daquele nível de segurança que a gente tinha do que necessário. É mais uma sensação de querer fugir mesmo, do que qualquer outra coisa, ou de querer acabar com aquela dor, de não saber se aquilo vai passar. A gente às vezes tem a sensação de que aquela sensação ruim nunca vai passar. E aí confiar nesse processo do dia a dia, ouvir outras vozes que vão trazendo repertórios diferenciados, vai colocando a gente no desenvolvimento dessa elaboração. E aí então eu digo que é como se fosse um atravessar a ponte para o outro lado. Geralmente, situações de mudanças, eu falo que é como se fosse didaticamente uma ponte mesmo que a gente tem que atravessar para o outro lado. O grande receio e a grande insegurança é o que tem desse outro lado. E aí eu falo que quando a gente passa por esse processo, não é fácil, mas são etapas que a gente vai cumprindo diariamente ali durante a elaboração. E quando você tem essa sensação de travessia, nossa, eu cheguei do outro lado, aí muitas vezes é uma sensação de surpresa, porque do outro lado é onde a gente encontra com a gente mesmo. E aí a gente percebe que a gente não é um trabalho, que a gente não é um cabelo, que a gente não é uma roupa, que a gente não é uma relação. A gente tem algo muito mais profundo que está por trás de todas essas composições que a gente cria, veste e acaba, às vezes, se perdendo nisso como se a gente fosse isso, como se o nosso mundo só girasse e fizesse sentido a partir da referência daquele trabalho, a partir da referência daquela pessoa com a qual me relaciono, ou a partir da referência de qualquer situação, às vezes até de um filho, quando a mãe tem que passar por esse movimento, né, de deixar o filho casar, de deixar o filho namorar, de deixar o filho ir embora, de deixar o filho viajar. Então, assim, são movimentos que exigem uma mudança, só que necessariamente exigem um processo de elaboração. E nesse sentido de elaboração é que eu digo que a gente precisa parar, refletir, analisar, conversar sobre isso com pessoas, conversar sobre isso dentro de um processo terapêutico que é diferente de conversar com qualquer amiga ou em qualquer outra situação. A conversa dentro de um processo terapêutico ela é muito mais profunda, ela tem uma outra reverberação dentro da nossa elaboração. E buscar referências de pessoas que já passaram por esses movimentos e inclusive tiveram êxitos, no sentido da gente acalmar um pouco esse leão que desperta, desesperado, achando que ele perdeu a localização. E quando você vai ver, está tudo como deveria estar e você está fazendo o movimento de forma consciente. Quando a gente consegue, dentro do processo terapêutico, elaborar essa questão de forma consciente, a gente começa a ver que sim, às vezes um rompimento, uma perda, uma mudança faz parte do seu processo para que você continue se desenvolvendo, para que você possa atingir outros lugares. E aí a gente para de estar naquele momento de negação, porque a gente também passa por esse estágio de negação, de achar que aquilo não tem que acontecer, por que aquilo está acontecendo comigo? Nossa, como eu estou sofrendo um infortúnio com tudo isso. E não, na verdade você está sendo muito abençoada com toda essa movimentação. Eu diria que 90% das vezes, se não todas as vezes, estou sendo aqui, né, razoável com a porcentagem, para colocar de uma forma assim, que a maior parte das vezes, se não todas as vezes, a gente está sendo conduzido por processos em que a gente quer ficar ali agarradinho naquilo que a gente conhece, mas a vida vai te arrastando para onde você tem que ir, para coisas que você tem que fazer, para sentimentos que você tem que experimentar. Quanto mais dificuldade a gente tem de elaborar, ou quanto mais a gente fica na negação do processo, aí sim, mais dor, mais sofrimento e mais dificuldade. Aí a gente acaba não desenvolvendo uma relação positiva com esse movimento de mudança. E aí cada vez mais o medo da mudança vai se estruturando, porque parece que sempre a gente está mudando para algo pior. Então fazer esse processo de elaboração, conversar com pessoas, parar para olhar isto, e isso o tarô pode ajudar, porque o tarô ele consegue te mostrar quais são os movimentos que estão acontecendo em algumas áreas da sua vida, para onde as coisas estão caminhando, e aí você consegue mapear esse movimento individual dentro de uma esfera maior, que muitas vezes está conectado não só com a sua energia, mas com energias do momento, com coisas que você tem que trabalhar. E aí você para de sair do processo de sofrimento para ir realmente para um processo de entendimento
sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Então, esse é o convite para a gente pensar de onde vem, por que a gente cria esses medos desses processos de mudança e entender que também isso é uma construção irreal, que a gente precisa puxar para a consciência e precisa puxar para uma autopercepção e, inclusive, consciência de processo e momento de vida para entender que, como diria um amigo meu, muitas vezes a gente pensa que está perdendo alguma coisa e, na verdade, a gente está ganhando ou tendo um livramento. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu te encontro no próximo vídeo.